Uma coisa que eu queria entrar é... O que não é... O que não é um gasto ruim? Mesmo, tipo assim, porque tem gastos que você pode parecer pobre, mas você não precisa viver como um pobre. Então, um exemplo, às vezes tem gente... São Mukirana. Isso. Aquela série Mukiranas. O cara tomava banho junto com a esposa, porque a esposa lavava o cabelo, já caiu o sabão nele e ele já aproveitava esse sabão. Porque assim, uma coisa é você economizar, guardar bem o seu dinheiro. Tirando o suco da otimização. Isso. Cara, Outra coisa é você falar assim, não, cara, eu não vou gastar em nada. E o cara, tipo, tem um colharfo, que ele toma sopa e come macarronada ao mesmo tempo, porque ele não quer comprar um talher, sabe? Porque ele fala assim, não, imagina gastar dinheiro com isso. Porque você tem que tomar cuidado pra não ser um Mukirana, aquele chato, porque assim... Eu acho que tem coisas... Vocês já foram essas pessoas em algum momento? Não, nunca vão fui. fechar. Eu sou mais essa pessoa. Sempre fui um pobre soberbo. Eu acho que assim, eu entendo que a pobreza é um negócio triste e tal, mas eu não gosto da pobrice, que é o cara que é... Aquele cara que tá todo mundo no restaurante, tem 10 pessoas, aí o cara fala assim, peraí, gente... Eu não tomei 2 cocas, não. Então tira o meu aí. Eu tenho que pagar aqui, ó, 94 e tá aqui, ó, que eu tinha que pagar 105. Não, eu não. Isso aí eu acho, porra, cara... Total. E tem gente assim, né? Lógico, tem demais, cara. E tem gente assim. Isso eu acho feio pra caramba, cara. Mas eu já fui esse cara, pô. Principalmente no começo ali, quando você começa a aprender de finanças, você quer acumular dinheiro, pô. E depois que tu começa a acumular dinheiro é tão bom. É gostoso, pô. Cada vez você deixa de gastar dinheiro com uma coisa, você sabe que ia gastar. Você fala, Eu tinha esse prazer. De acumular, É um prazer gostoso, pô. Só que é fases, né? E aí, no primeiro momento, tinha muito pouco dinheiro, mas tinha muita ambição. Não queria comer na faculdade, queria comer em casa, porque, poxa, muito confortável. Não queria sair com os meus amigos, porque, cara, como você falou, né? Cada saída ali é 200, 300 reais. E isso por baixo, né? Dependendo da saída. Pô, os chopados da faculdade, às vezes, eram mais caros do que isso, só para você entrar. E não era garantia de felicidade. A gente não saberia, porque normalmente a gente não lembra, né? Coloca aquelas catuabas pra dentro lá. Nossa, mano. Sim. Que horrível essa época, né, cerveja cara? glacial, né? Tinha... Qual que era, cara? Aquela colorida, que era tipo um barrilzinho. Um corote. Corotinho. Isso lá na FRJ. Manda o Às corote vezes eu pra queria dentro. economizar, sabe o que eu fazia? Eu ia num posto, comprava aquela cerveja Fax, morna, assim, né? Bebia ela inteira e era esse meu rolê, assim. Eu entrava na balada, assim, maluco. Entendi. Época horrível, né? De coisa, né, catuaba, cara? Fax e Todos nós já fomos corote, né? universitários. Nossa. Mas eu acho que tem que Péssima fazer uma distinção. A Jéssica, não, acho que ela parece que nasceu assim, né, cara? Assim, super, poxa. Já, né? Ela foi criada, né? Assim, ela foi, veio, não é que ela foi uma universitária, aconteceu tudo isso. Porque Ela assim, já... Eu fui uma universitária, mas eu era Porque assim, ó... CDF total. Porque eu tô perguntando isso, porque tem Eu gente explico. também que eu acho que às vezes se perde num acúmulo de riqueza, vira uma pessoa que não quer gastar em nada e acaba não vivendo a vida. E passa até pros filhos isso. O filho sabe que o pai e a mãe têm dinheiro e tudo mais, e ela é obrigada a passar fita crepe no tênis pra durar um pouco mais, sabe? Você fala tipo assim, mãe, por que a gente tá vivendo assim? Tem que ter cuidado, né? Porque falar Não, mesmo. eu acho que você falou um caso extremo, né? Isso soa um absurdo. Mas eu acho que cara, aquela coisa de justificar também, porque é muito difícil você saber a linha tênue. Entre você dizer, poxa, não estou vivendo a vida, e você gastar todo o dinheiro sob a desculpa de que você tá Vivendo a vida. Tá ligado? Mas, deixa eu ver vocês, assim, como é que vocês conseguiriam discernir essa situação, cara? O que faz vocês verem, poxa, isso aqui faz total sentido pra eu aproveitar, porque eu mereço. E isso daqui, poxa, eu jamais cruzaria essa linha. Tipo, né, deixar Cara, minha filha consertar o sapato com os paradrapos. Em casa, eu virei uma pessoa que eu gosto de ter uma casa bonita. Então, tipo assim, na minha casa, se me incomoda, tá na hora de trocar. Mas não é tipo inconsequente. O que te incomoda? Por exemplo, esses dias eu fui pegar um prato, tipo assim, cara, o prato tava com a porcelana toda lascada. Eu fui olhar, tipo assim, pô, já não é mais 6, aí tem 5 e 2 tá lascado. Eu falei assim, cara, não preciso comer em prato lascado, né? Aí já pego aquilo lá, já deixo separado pra doar pra alguém e compro um jogo novo, que tipo assim, cara, que eu vou ficar feliz comendo. Era tipo, há muito tempo atrás eu tinha talher, sabe aqueles cabo vermelho derretido, Sei demais. cabo leve. Eu falei assim, pô, não quero
parecer que eu tô comendo em casa num bandejão. Não quero ter essa sensação na minha casa. Pô, deixa eu procurar um faqueiro bom. E não tô falando de comprar um faqueiro de 3, 5 mil reais. Não, pô. Achei um ótimo faqueiro lá, pô, faca boa e tudo Às mais. vezes de 60 para 100 reais já dá um salto, gigantesco absurdo, no negócio que você usa todo dia. Por exemplo, em casa não gosto de dormir em lençol ruim, não gosto de me secar. Tipo, tudo que eu vou usar muito, eu não vejo problema de investir. Então, eu tenho uma boa TV que vai durar, sei lá, uns 10 anos. Eu tenho uma boa geladeira que vai durar uns 10 anos. Eu falo assim, cara, não quero abrir minha geladeira e ouvir estralo de luz ligando e sei lá... Minha coca tá quente, mesmo dentro da geladeira, sabe? Essas pequenas coisinhas eu vejo assim e falo assim, não, cara, eu não quero ficar incomodado. Cueca, tipo, cueca e meia. Tipo, cara, não ter boas cuecas e meias é uma coisa que me incomoda. Então eu sempre tenho boas cuecas e meias. Que são coisas pequenas. Nem tô falando de ter móveis assinados. Tipo, nada disso me atrai, nada disso me chama. Mas poucas coisas que eu uso todo dia tem que estar bom pra não ter aquela irritação que você não sabe. Porque às vezes você chega em casa e você tá irritado... Mas é porque, mano, a parede da sua sala é manchada. E você nem sabe por que você tá irritado, mas só o fato de você olhar aquilo, sei lá, já vem um monte de sentimento ruim. Então eu não tenho essas coisas em casa. E teve algum momento da tua vida em que você passou a ficar assim, porque falou, puxa, ufa, agora eu tenho condição para poder sustentar isso? Quando virou Grupo Primo, comecei a ganhar um salário ao ponto que eu consegui me dar alguns luxos. Então, tipo, até ganhar 6, 8 mil reais, eu vivia com o que dava e passava um pouquinho de aperto porque eu queria juntar dinheiro. Depois que passou um pouco mais o salário, eu sempre falei assim, não, pô, não dá mais. Vou ficar comendo em prato lascado, né? Mas acho que faz parte você ir ajustando, cara. Que eu acho que você vai ganhando dinheiro, aí você, de repente, começa a virar o pobre soberbo, assim. Tipo assim, não, eu vou no shopping, eu não como mais em prazo de alimentação. Não quero mais a bagunça, não quero bandeja, só como em restaurante. Não, é cagada, né? Aí depois você ajusta e fala assim, não, cara, não tem nada de errado em comer em prazo de alimentação. Pum, aí você volta de novo, você fala assim. Então, acho que em vários momentos você vai... Às vezes você dá um salto, aí você fala assim, não, cara, isso é bobeira, aí você volta de novo. Um exemplo. Acho que você vai ajustando os parafusos, pelo menos comigo é muito assim. Um exemplo, minha filha, ela não tem nenhum brinquedo caro. Porque é uma criança de 1 ano e meio que destrói tudo, não sabe a diferença de nada. Então, e que não vai durar mesmo. Não vai durar. Então, o gasto que a gente tem a Bianca, uma vez por mês, vai na papelaria, imprime um monte de desenho em papel A3. Ela deve gastar 30 reais em um monte de desenho. E minha mãe dá umas bonecas que não deve custar 70 reais. Umas bonecas de plástico duro. Ela andando assim, as bonequinhas. E eu tenho umas 3, 4 pelúcias lá que eu comprei. Mas, tipo assim, acho que nada que eu comprei pra ela foi mais de 100 reais, assim. Caramba. Não, porque cara, porque pra ela durante a maior parte da história da humanidade nem existia essas coisas e tá todo mundo aí, né? Então, ela não se importa. Não precisa... Porque eu vejo, às vezes, os pais assim, não, eu tenho que comprar a boneca, não sei lá. Assim, cara... É pro pai, não é pra filha, Mas não tem que comprar. Às vezes o pai ele não quer sentir como se os outros pensassem que ele não tá dando o melhor pro filho, né? E aí acaba vendo aquela coisa de ouvir a opinião dos outros. Ele tem medo de parecer pobre. Exato. Ou medo de parecer assim, mas tem muito disso, mas, por exemplo... Minha filha com essa boneca cara, aí, nada a ver. Deixa de ser miserável. Minha filha, eu compro um brinquedo que faz barulho de 30 reais, ela olha aquilo como se fosse o melhor brinquedo do mundo. Eu dar aquilo pra ela e dar a boneca Reborn de 1.000 reais, vai ser o mesmo sentimento pra ela. Bicho, tá muito conto essa boneca Reborn aí, mano. Isso é caro pra cacete. Eu nem sei que boneca é aquela que é tipo ultra realista. É super caro esses bonecos. Vem com o cabelo, chora. Entendi. Às vezes você leva um susto na rua, você vê alguém segurando ela de forma esquisita e fala, meu Deus, como é que estão segurando uma criança desse jeito? Ela vai chamar de neném do mesmo jeito e vai arrastar pra cima do mesmo jeito. Mas a pessoa, pra se cuidar, essa questão de ser moquirana demais, tem que ver qual é a sensação que ela tá tendo. Tem 2 extremos de consumo, né? Tem a oniomania, que é aquela coisa de consumir muito, e tem a crometofobia, que é eu sinto dor de gastar. Os 2 extremos são ruins. Do ponto de vista psicológico, a pessoa sofre igual. A pessoa que, nossa, eu tenho que comprar isso, meu Deus, não consigo. Ela sofre igual a pessoa que gasta muito. Então tem que ter esse limiar, né? Será que eu tô sofrendo por gastar? Bom, então aqui eu estou extrapolando e eu vou ter que ver, porque isso tem um fundo emocional. Provavelmente essa pessoa passou por algumas dificuldades muito grandes na infância, às vezes passou fome, às vezes passou... E ela tem muito medo de passar aquela mesma necessidade, e ela se protege, ou ela viu o pai falir,
e ela não quer repetir o mesmo processo do pai. Tem algum fundo. A pessoa que chega nesse extremo tem algum fundo e é tão ruim quanto a pessoa que gasta muito. A gente chama isso de pais helicóptero, que eles sobrevoam a vida dos filhos tomando todo tipo de responsabilidade para si, ao invés de deixá-los virarem pessoas independentes. Então, ai, pai, compra para mim esse negocinho aqui. O pai, poxa, quando eu era criança, meus pais não podiam dar aquilo que eu gostava. Então, é claro, meu filho, eu nunca vou deixar você passar por isso. Aí vai lá e compra. Ah, papai, me dá mais dinheirinho aqui para ir para festa com os amigos. E, ao invés de desenvolver uma mentalidade de, poxa, controle, ter uma mesada, às vezes tem um pouquinho a mais, dependendo do quanto mais você ajuda no trabalho dentro da casa. É só o pedir e pronto, isso já faz, claro, poxa. E aí nunca desenvolve a mentalidade de gerir recursos, de abrir mão de algo agora para ter mais ali na frente, sabe? Ah, poxa, filho, papai não pode gastar agora. Trazer consciência, mas, né? Semana que vem, a gente marcou de ir pro parque. Poxa, e você sabe que lá a gente compra várias coisas. Se você quiser, a gente pode deixar de ir pro parque e eu compro isso agora. E aí, como criança que normalmente não tem visão de longo prazo, vai falar, eu quero, porque eu quero agora. Óbvio. E aí, quando chega na semana que vem, ué, papai, a gente não ia no parque? Você lembra aquele combinado que a gente fez? Então, a gente tem que aprender, né? Quando a gente quer gastar alguma coisa agora, a gente deixa de viver coisas legais também. Então, isso daqui acaba fazendo o quê? Independência. Traz uma noção para os filhos, pessoas que estão sendo formadas desde cedo, justamente para conseguirem assumir responsabilidade de não quero gastar tudo agora, não posso. Isso é muito importante a ponto de estudos mostrarem que pais que dão absolutamente tudo para os filhos, tudo, exatamente isso, o filho tem maior risco de ir para as drogas, para o álcool, ele tem menor chance de ter uma boa renda e ele vai criar uma dependência tanto emocional quanto financeira que é longínqua. Cara, o que eu não entendo é filho real. de rico que não quer fazer nada da vida. É real. Eu falo, velho, olha o privilégio que verdade. cara, você ter tudo, você ter comida, você ter teto, você tem cama, você pode viajar, fazer intercâmbio, você consegue fazer um monte de experiência da hora e você não quer fazer nada com a vida, mano. Ai, não, eu estou, poxa, me descobrindo. Período sabático. Pô, beleza, mas assim, caraca, olha quantas pessoas estariam deitadas, joelhadas no chão duro, rezando para Deus para ter a possibilidade de ter isso agora e estariam super dispostas a pular numa oportunidade quando existisse, entendeu? E não, as pessoas acham que, poxa, o papai sempre vai estar lá e tudo, então, não, mas eu vou ter uma herança e não precisa fazer nada. E aí é por isso que tem aquela frase, né? A primeira geração constrói, a segunda mantém, a terceira destrói. Porque se a mentalidade não é passada para frente, cara, olha a distância que é de uma primeira geração que construiu para uma terceira geração que não já viveu naquele contexto. Não tem esforço. Mas é lógico que isso não quer dizer que vai ser para todo mundo, né? Sim, mas às vezes essa questão do consumo, assim, ela não pode acabar impulsionando a pessoa para frente. O desejo dela de ter a Audi TT, o desejo dela de ter o Rolex, de morar no condomínio fechado. Isso não pode, de certa forma, empurrá-la pra frente para que ela consiga chegar nisso? E é a mesma coisa, porque imagina assim, cara, você tá falando com o teu pai. Papai, eu quero um videogame, eu quero um PS5. E aí o pai fala pra você. Pro, né, pai? O PS5 já tá. Já que já vai ser. Eu nem sabia que tinha o Pro já, pô. Eu de PS5, tem que jogar mais. Mas, vamos lá. Eu quero o PS5. E aí o pai vai falar. Filho, papai não pode te dar agora. E aí, pode ser que o filho pense assim, poxa, que droga, simplesmente não pode, meu pai não pode dar agora, e pronto, ficou por isso. Mas, cara, imagina que oportunidade incrível seria o pai ensinar para o filho o seguinte, olha, papai não pode te dar, mas tem coisas que você pode fazer para conseguir aumentar a velocidade com que você vai ter isso. Uma afirmação, ela fecha uma porta. Meu pai não pode me dar, pronto, acabou, não tem nada que eu possa fazer. Um dia ele vai poder, eu tenho que esperar, né? E as coisas só vão acontecer. Uma pergunta abre uma porta. Meu pai não pode me dar, então o que eu poderia fazer? Às vezes, um PS5 não é exatamente o que dentro da minha condição, fazendo qualquer coisa nesse momento eu poderia. Mas sei lá, às vezes um PS3, às vezes até um PS4. Ou então, vai que um PS5, eu dou um pouco mais de tempo aqui, mas eu começo a fazer doces em casa, peço ajuda aqui dos meus pais, dos meus avós, eu consigo levar nas escolas, eu tenho umas cartas de figurinha que são raras, que, poxa, eu poderia vender. E aí você começa a pensar, dentro dos recursos que você tem, será que tem alguma coisa aqui que eu poderia botar no Mercado Livre? Será que tem alguma coisa que eu consigo botar no Enjoei, tá? no LX? E com isso, você vai despertando uma mentalidade de otimização de recursos. Sim. Caraca, dentre o que eu tenho agora,
o que é que eu poderia fazer para ganhar dinheiro? E isso começa a mudar totalmente a forma que a gente vê o mundo. A gente reclama menos. Sim. Porque a pessoa que não tem o que quer, ela faz o quê? Reclama. É quase que a desculpa natural para ela justificar a sua insatisfação com a vida. Agora, se ela já aprendeu que ela precisa se questionar o que fazer para ter o que quer, ela começa a ver oportunidade ao invés de reclamar. Ela vê alguma coisa que não está acontecendo e fala, poxa, não tenho isso agora, está aqui uma oportunidade de eu me desenvolver, de eu buscar fazer algo novo, eu sei que tem gente que faz, por que não eu? O problema não é no desejo, o problema é na antecipação de um prazer que eu ainda não posso pagar. Esse é o problema. Quando eu tenho desejo, eu tenho a motivação de ir buscar aquilo. Coloca um ratinho dentro de um labirinto e ensina para ele que do outro lado tem queijo. Ele vai rapidinho, ele acha o queijo. Agora coloca um outro ratinho dentro de um labirinto e não mostra para ele que tem um queijo do outro lado. Ele fica se batendo, ele olha para o lado, ele olha para o outro, né? Ele vai ficar muito desfocado. Então o problema não é o desejo. Porque quando a gente tem uma motivação, isso desperta desejo. Sim. Isso não é o problema. O problema é que eu querer antecipar esse desejo antes de eu ter plena condição de pagar para ter este desejo. Se eu faço isso, de gastar antes de ter condições, eu vou entrar num que a gente chama de ciclo de escassez. Eu vou me colocar numa condição difícil de problema financeiro, de não ter realmente condições de pagar por aquilo que eu necessito. Quando eu não tenho dinheiro para pagar aquilo que eu necessito, começa a corromper capacidade cognitiva, começa essa pessoa fica extremamente imediatista, porque ela não consegue pensar no futuro. Porque o problema é o boleto que ela tem que pagar. Então ela não consegue pensar assim, eu vou fazer um planejamento para daqui a 1 ano, 2 anos. Não, peraí, tem o meu boleto aqui que eu tenho que pagar e é sobre ele que eu tenho que pensar. E aí esse afunilamento atencional faz com que essa pessoa ela se torne muito mais imediatista e ela não consegue planejar. Ela não consegue construir visão de futuro. Então ela antecipou um desejo que ela não podia pagar e aí agora ela corrompeu a capacidade dela de pensar no futuro. E aí ela corrompeu a possibilidade dela ser livre, efetivamente, né? Então o problema não está no desejo, o problema está na antecipação do prazer que eu não posso pagar. Estamos chegando na Black Friday da Finclass. Provavelmente você não foi um jovem for school, porque não existia na sua época. Exato. E você não é um expert de finanças e nem conhece tanto sobre o mundo financeiro e você precisa estudar. E olha só aqui pelo Primocast, você vai conseguir assinar o vitalício da Finclass, ou seja, você assina a Finclass para sempre. Enquanto a Finclass durar, enquanto o Thiago Nigro quiser trabalhar na vida dele, você terá Finclass aí. É muito tempo isso aí. Eu não sei o que é a Finclass, Lucão. Pô, a Finclass é a nossa plataforma de educação, onde você tem mais de 70 horas de conteúdo, você tem carteiras recomendadas, Kaique, você tem analistas trabalhando para você lá. Porque assim, tem aula para quem quer aprender a ter aula, quem não quiser tem carteira recomendada só para seguir. Mas o que eu compro de fundo imobiliário? Vai estar lá um relatório do Ricardo, falando assim, compra esse fundo, como diversificar a sua carteira. Tem uma carteira do primeiro milhão. Para quem quer bater o primeiro milhão lá, tem como fazer, o que tem que investir por mês, com o seu perfil, tudo bonitinho, a carteira organizadinha. Isso. Tem o ingresso VIP pro Fin Day 2025. Pro Fin Day, pro nosso evento, maior evento de finanças do mundo. Você Esse ano terá foi muito legal, ano que vem vai ser maior VIP. ainda. Eu sabe que a gente dá sempre pra cresce. ser maior? Dá. Bicho, 30 mil pessoas. Cara, a gente já tá rolando algumas coisas aí meio malucas, hein? Pô, mas qual que espaço vai comportar? Eu não sei, o Thiago já fica mandando os áudios de Bruno Mars, cara. Eu não posso... É uns limites meio maluco. Caraca, eu não posso falar ainda sobre isso. Então, assim, aproveite o vitalício aqui da Finclass só na Black Friday. Então, se inscreva aqui para você ser avisado. Inclusive, temos Breno Perrucho e a Jéssica dentro lá da Finclass. Eles são professores, tá? Além deles, temos lá Bruno Perini, Thiago Nigro, Paulo Guedes, Natália Arcuri, Guilherme Bentimol, Cris Junqueira. Tem aula de negócio com o Flávio. Tem aula de negócio com o Flávio Augusto, que a gente lançou agora. Então, tem muita coisa rolando, beleza? QR Code na tela, link na descrição. Quem fizer aqui pelo Primocast, quem usar o link do Primocast para comprar, vai acompanhar o Primocast ao vivo, presencial, no Cinépolis, que a gente vai fazer. São só 300 lugares, então vá rápido.